E aí, pessoal, tudo bem? Vamos revisar então aqui o tema nutrição e hábitos saudáveis, tá? Para revisar isso, nós vamos trabalhar com esses mapas mentais que eu desenvolvi aqui e vamos começar com os três principais tópicos aqui. Hábitos saudáveis, em azul, nutrição em verde e restrições alimentares, nessa cor bordô. Bem, sobre restrições alimentares, a gente vai falar um pouquinho para frente aqui. Nutrição, como o nome diz, ele vem de nutrir, ou seja, é o processo em que o nosso organismo recebe nutrientes. E como é que meu organismo recebe nutriente? Por meio da ingestão, né, de eu comer alimentos. Então, quando os alimentos são chamados nutritivos, ou seja, eles têm nutrientes que o meu corpo precisa, então eu estou nutrindo o meu organismo. Para eu ser saudável, eu preciso ter uma boa nutrição, é claro, mas eu também preciso ter hábitos saudáveis, né? E o que é um hábito? Hábito é uma rotina que você pratica, é um costume que você tem, que você faz com frequência, tá? Ah, eu faço caminhada uma vez por mês, isso é um hábito? Não é um hábito saudável. Um hábito saudável seria fazer uma caminhada, ou quem pode fazer uma corrida, pelo menos 3 vezes na semana. Entende? Todo dia eu acordo e antes de escovar os dentes eu tomo leite. Aí depois de escovar os dentes. Eu gosto de fazer assim. Não, eu prefiro escovar os dentes e depois tomar o leite. Então eu criei uma rotina, que eu também posso chamar de um hábito. Um hábito saudável, como o nome diz, são atitudes que eu vou ter para ter uma boa saúde. E o que envolve os hábitos saudáveis? Não somente isso, mas principalmente uma alimentação balanceada, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, praticar atividade física, beber bastante água, dormir bem e a quantidade necessária, dependendo da sua faixa etária, tem uma necessidade de sono, tá? Então, por exemplo, na faixa etária de 7 a 10 anos, o ideal é dormir pelo menos umas 9 horas por dia, tá? E evitar alimentos industrializados. Por quê? Porque o alimento industrializado, a gente chama ele de alimentos pobres nutricionalmente, ou seja, ele tem poucos nutrientes que meu organismo precisa para ser saudável, né? Além de tudo, ele tem uma validade muito longa. Como é possível que a validade seja tão longa? Porque ele tem produtos químicos ali que se chamam conservantes, que mantêm aquilo ainda dentro do prazo de validade, ou seja, não estraga. E esses conservantes não são saudáveis para a gente, tá? E também é muito frequente, esses alimentos industrializados, eles sempre têm uma quantidade excessiva de açúcar, ou sal, ou gordura, tá? Tudo bem aqui, pessoal? Vamos para a próxima etapa, então. Agora, falando sobre restrições alimentares, o que significa isso? Restrição, ou seja, é um impedimento, né? Está restringindo, está diminuindo, está delimitando. Uma restrição alimentar quer dizer que existe algum alimento em que eu não devo consumir em quantidade alta ou não consumir. Então, se eu disser para vocês que o miojo, né, ou o lamen, né, porque é assim que a gente fala, né, ou o macarrão instantâneo, né, ele é um alimento pobre nutricionalmente, né, ele não é saudável. Então, eu tenho que restringir o meu consumo, ou seja, consumir menos. Mas existem casos em que não é uma questão de comer menos. Tem pessoas que são alérgicas ou intolerantes, ou seja, não suporta aquele alimento. E algumas alergias são tão sérias que a pessoa pode até morrer por isso. Então, nesses casos, a pessoa não pode ingerir algum alimento, tá? Porque aqui ou um nutriente, porque aquilo pode fazer muito mal para ela, né? O mais comum é que a pessoa tenha alergia a frutos do mar, a trigo, soja, castanhas como amendoim, né? Leite ou derivados de leite. Das restrições, existem duas que são as mais comuns, que é a intolerância ao glúten, que eu coloquei aqui de verde, e a intolerância à lactose, que está em azul. O glúten é uma proteína e ela está presente em alguns cereais, como o trigo, que é feito o nosso pão, o macarrão, né? O bolo, né? Tem o centeio, malte, cevada, que geralmente é feito bebidas alcoólicas, como cerveja, por exemplo, e não somente isso. A pessoa que tem a intolerância ao glúten, o que significa isso?
o organismo dela é incapaz ou tem dificuldade para digerir o glúten, essa proteína, né? E aí, nesse caso, como não consegue digerir corretamente, ela começa a machucar o intestino, danificando ele, e a pessoa pode ter sérios problemas ou grandes incômodos. Já a intolerância à lactose, né, ela vem da onde? A lactose é um carboidrato que vem do leite, né? Lembrando que o leite é de origem animal, né? Então, qualquer coisa derivada de leite, como queijo, iogurte, manteiga, terá composição do leite, então vai ter lactose. Quanto mais processado, menos lactose, mas ainda tem uma quantidade. A pessoa que é intolerante, e existem níveis de intolerância, tem pessoas que têm um baixo nível de tolerância e tem pessoas que têm um alto nível de intolerância, ela tem uma dificuldade em digerir a lactose. Por quê? Porque no nosso organismo, para poder digerir a lactose, é preciso que nós tenhamos uma enzima, né, uma substância do nosso organismo que chama lactase. Ela é responsável lá no intestino de pegar a lactose e converter ela de uma forma que meu organismo consiga absorver. Quando eu tenho pouco ou nenhuma dessa enzima, eu não consigo absorver e ela começa a causar uma irritação muito grande. E aí a pessoa tem grandes problemas no sentido de dores e outros distúrbios gastrointestinais. O que significa isso? No intestino e no estômago, né? A pessoa pode sentir dores, né? A pessoa pode ter problema com diarreia e outros problemas, tá? No caso da intolerância ao glúten, as pessoas têm que comer alimentos sem o glúten. Quem é intolerante à lactose vai comer alguma coisa zero lactose, né, derivado zero lactose, ou um pouco antes de comer alguma coisa que tenha lactose, tomar um comprimido, tá, que existe hoje, por exemplo, chamado Lacfree. É um remedinho que a pessoa toma. Esse remedinho é cheio dessa enzima que o seu corpo não tem. E aí, a hora que você tomar esse produto com a lactose, essa enzima artificial que você tomou vai fazer a função que o seu organismo não consegue. Beleza? Vamos para o próximo ponto. Agora, falando de uma alimentação balanceada, né? Então, eu vou ter uma alimentação balanceada. O que significa isso? Que eu não vou comer nem mais, nem menos daquilo que eu preciso, né? Ou seja, eu preciso consumir os alimentos dos principais grupos alimentares, vamos falar sobre isso daqui a pouquinho, né? Na proporção correta e também respeitando a quantidade de energia que eu estou absorvendo. A energia que nós absorvemos para poder ficar vivo e fazer as funções do nosso corpo, ela é chamada, né? Ela é denominada de caloria, né? Representada pela palavra cal, C-A-L. Ou seja, indica a quantidade de energia que nós vamos ter de um alimento para manter o nosso corpo saudável. Então, eu consumo, eu queimo caloria. É como o seu celular. Conforme você vai usando, você vai consumindo a energia que tem na bateria, né? O seu corpo, ele também precisa de energia para poder fazer tudo. Respirar, pensar, andar, brincar, correr, estudar, né? E conforme você vai consumindo, ele precisa ter uma reposição. As crianças da faixa de 7 a 10 anos geralmente precisam em torno de 2.000 calorias por dia. Então, se a pessoa tiver um gasto de 2.000 e consumir 2.000, ela não vai engordar. Se ela tiver um gasto de 2.000 e consumir 1.500 calorias, 1.800 calorias, ela vai emagrecer. Por quê? Porque ela está consumindo menos caloria do que ela precisa para se manter viva naquele dia. Agora, se ela precisa de 2.000 e está consumindo 3.000, ela vai começar o quê? A armazenar essa energia em excesso. Ou seja, ela vai começar a engordar. Beleza? Vamos para o próximo ponto. Aqui nós temos os grupos alimentares que nós vamos trabalhar agora. Vamos falar um pouquinho, tá, das fibras. As fibras são componentes que tem nos alimentos, principalmente alguns grãos. Por exemplo, a linhaça, ela é rica em fibra, né? O, os cereais integrais, frutas, tá? Legumes, verduras.
As fibras, elas não são digeridas pelo nosso organismo, mas ela tem um papel fundamental para o bom funcionamento do intestino. E não somente isso, ela colabora para que a absorção da glicose, a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, no seu organismo não seja tão rápida, tá? Então a fibra ela é importantíssima para o bom funcionamento do organismo. Outro grupo alimentar que a gente pode falar aqui agora é o lipídio. O lipídio, né, ele também a gente pode falar que ele é uma gordura, eles são uma fonte de armazenamento de energia. Ou seja, quando eu não consumo carboidrato o suficiente, porque é do carboidrato que o meu organismo gosta para produzir energia, e está em falta, ele vai procurar no meu estoque de energia. O meu estoque de energia, né, são as gorduras, os lipídios, né? Então, aquela gordurinha que eu tenho na perna, no braço, na barriga, ela é uma reserva energética e é importante que nós tenhamos, né? De menos faz mal e de mais também faz mal. Então, ele vai sempre consumir o carboidrato disponível. Quando não tem mais e você não vai se alimentar, ele vai lá nessa reserva e vai converter ela, né, na sua energia, né? Os alimentos, né, que são ricos em lipídios são alimentos gordurosos, tá? Ricos em gorduras, né? Então, manteiga, uma carne gorda, não a carne em si, mas a gordura da carne, os biscoitos recheados, né? E frituras. Mesmo que o alimento seu não seja rico em gordura, assim que você mergulha ele naquela gordura para fritar, ela vai se tornar aí um alimento gorduroso, tá? Vamos então agora para a próxima etapa. Vamos falar agora de alimentos reguladores e construtores. Os alimentos construtores, como o nome fala, têm a função de construir algo. O que ele constrói na gente? Ele constrói os tecidos do organismo. Que tecidos? Músculos, ossos, tá? O osso também é uma construção. A pele, cabelo, né? Então, ele é fundamental para quem está crescendo e para quem já é uma pessoa já adulta ou começando a se tornar uma pessoa idosa, é importante se alimentar de alimentos construtores para que não fique perdendo massa muscular e fique muito fraco, tá? E os alimentos construtores são quais? São aqueles que são ricos em proteínas, tá? As proteínas, então, elas são alimentos que ajudam a construir aquilo que nós precisamos, como músculos, ossos, pele, cabelo. E a proteína, ela pode ser encontrada de duas formas: proteínas de origem animal e de origem vegetal. O vegetariano vai se alimentar predominantemente de proteínas vegetais, tá? Embora o nosso organismo tenha uma predisposição a se alimentar melhor das proteínas de origem animal, tá? A pessoa vegetariana consegue ter uma saúde normal se alimentando dos vegetais. Mas é importante que ela faça uma alimentação balanceada para isso. Bem, como o nome fala, uma proteína de origem vegetal, né? Da onde ela vai vir? Dos vegetais, como principalmente porque é rica em proteína, feijão, ervilha e soja, tá? As chamadas oleaginosas também, como amendoim, castanha. Já a proteína de origem animal, como o nome fala, ela tem origem nos animais. As carnes dos animais, que pode ser frango, porco, vaca, avestruz, ganso, não importa. Se for um animal, né, a carne dele é uma proteína de origem animal. Os ovos, que são super saudáveis e muito importante para a gente, rico em nutrientes, leite e derivados. O leite, ele é um produto líquido, mas que ele é de origem animal e ele é rico em proteína, tá? Bem, como a gente falou dos alimentos construtores e aí quando a gente falou da proteína, porque as proteínas são alimentos construtores, né? Vamos falar agora dos alimentos reguladores. O alimento regulador, como o nome fala, ele tem a função de regular o seu organismo, né? Ele regula as funções do organismo. E quais alimentos eles são chamados reguladores? São aqueles
que são ricos em vitaminas, minerais, fibras e água. Quais são esses alimentos? Esses alimentos, nós encontramos ele ali, se você olhar a pirâmide, né? Na segunda etapa da pirâmide alimentar. Nós vamos falar sobre o que é pirâmide alimentar daqui a pouquinho, né? Que são as verduras, os vegetais e os legumes, tá bom? Daqui a pouco a gente vai falar com mais detalhes sobre as vitaminas e os minerais. Então, a gente já falou da fibra lá no começo, que são compostos que o nosso organismo não digere, mas é fundamental para o nosso organismo, para o bom funcionamento do intestino. A água, que eu tenho que consumir todos os dias, não de uma vez, mas ao longo do dia, em torno de 1,5 litro a 2 litros, dependendo do seu tamanho, mais ou um pouquinho menos. Mas se você ficar na faixa de 2 litros de água por dia, seria um bom valor, tá? Junto com a fibra e a água, os sais minerais e as vitaminas constroem o grupo dos alimentos, como falamos agora, dos reguladores, né? Então, as vitaminas são nutrientes fundamentais para a saúde do nosso corpo, tá? Por exemplo, nas viagens longas, lá no passado, muitas pessoas morriam. As viagens eram muito longas, as pessoas começavam a morrer, ficavam muito doentes, tinha sangramento na boca, perdia dente, passava muito mal. E depois se descobriu que esse passar mal que eles tinham é porque eles tinham uma alimentação tão pobre em nutrientes que faltava vitamina C. Olha, uma vitamina, né? E aí começaram a levar limões, né? E o limão que tem vitamina C, e não é o mais rico em vitamina C, mas temos a laranja, a acerola, que é muito rica, o mamão. Mas enfim, eles começaram a consumir pelo menos um limão por dia. Não é o total que eles precisavam por dia, mas já era suficiente para não ficar doente. E isso mostra o tamanho da importância de uma vitamina no nosso organismo. Já os sais minerais, como o nome fala, né, são minérios, né? Existem vários sais minerais que nós precisamos para ter saúde. Aqui eu estou destacando só três que são fundamentais. O cálcio, encontrado no leite e em algumas verduras, né? Nós também encontramos cálcio. Ela é fundamental para a formação de dentes e ossos saudáveis, tá? O nosso organismo tem predisposição ou ele tem maior facilidade em absorver o cálcio que vem da origem animal, ou seja, o do leite. Então, se você pode tomar leite, se você não tem nenhuma restrição, tome. Se você não puder tomar, você vai ter que procurar em outras fontes alimentares o cálcio, mas você não pode deixar de ingerir o cálcio. Ferro, ele é fundamental para o organismo. O ferro que dá esse tom avermelhado, né, no nosso sangue, né, ele é responsável pelo transporte do oxigênio. Se você se alimenta com pouco ferro, você pode ficar anêmico. Aquela pessoa que fica pálida, cansada, né, tem falta de ar, pode ter, né? O ferro ele é encontrado na carne. O fígado, por exemplo, é um alimento rico em ferro. E quem é vegetariano vai procurar o ferro, e não só ele, mas nós também, nos vegetais. O feijão é rico em ferro, mas você sabia que o seu organismo tem disposição ou uma predisposição para se alimentar melhor com a carne do ferro? Então, o ferro que está na carne você absorve melhor. Já o ferro que está ali no feijão, o seu organismo só consegue absorver 10%. Ou seja, se você pegar todo o ferro que tem lá e dividir em 10 partes, ele consegue consumir ou absorver somente uma parte. Mas aí existe uma forma de você melhorar isso. Se você consumir isso com uma vitamina C, ou seja, está comendo e aí toma um suco de laranja, né? Ou come um mamão, ou come alguma folha verde escura, como o almeirão ou a couve, ela tem vitamina C. Aí a vitamina C, em parceria ali com o ferro, ela colabora para que o seu organismo absorva melhor. Aí você passa de 10% para 40% de absorção do ferro do feijão. Ou seja, dividiu em 10 pedaços, em vez de você pegar uma partezinha só para o seu organismo, você vai conseguir pegar 4 até. Então, a pessoa vegetariana, ela tem que estar sempre atenta numa alimentação bastante balanceada para que ela possa receber todos os nutrientes que ela precisa. E aqui eu coloquei o zinco, né? Que é um sal mineral que às vezes a pessoa não ouve falar tanto,
mas ele é fundamental para eu ficar forte, né? Aumentar a minha imunidade junto ali com a vitamina C, ajuda a diminuir inflamações. Quando eu me machuco, né, aquela cicatrização ela é melhor quando eu tenho a quantidade correta de zinco no meu organismo e ela ajuda a combater a depressão. Né? A depressão é um problema no seu cérebro, né, em que você tem umas substâncias faltando ali e a pessoa começa a ficar triste, uma tristeza muito profunda que começa a impedir ela de fazer coisas do dia a dia, né? E às vezes a pessoa não precisa nem se medicar, não que não tenha casos que não precise, mas às vezes ela pode estar com uma deficiência de vitamina, tá? Então, por isso é importante uma ótima alimentação. Agora, vamos falar dos carboidratos. O carboidrato é a principal fonte de energia dos seres vivos. Lembra que eu falei? O seu organismo precisa do carboidrato e ele gosta dele para poder produzir energia. Quando não tem ele, é que ele vai atrás dos lipídios, ou seja, ele vai atrás da sua reserva de gordura. E aí ele vai converter aquela reserva de gordura em energia. Qual energia eu consigo consumir bem? A energia que eu consumo bem, ela é feita pelo carboidrato chamado glicose, né? O diabético ouve muito falar sobre isso, né? Glicemia, né? Alta taxa de glicose no sangue, né? Ou a gente associa muito a glicose ao açúcar, né? A glicose, então, é um carboidrato. É o carboidrato que meu organismo consegue absorver. Então, quando eu como um carboidrato, pensa no carboidrato como se fosse um pedaço grande de alimento. Esse alimento é muito grande, você não consegue digerir, o seu organismo não consegue, ele vai quebrar isso em pedaços bem pequenininhos. Esse pedaço bem pequenininho é chamado de glicose, tá? Os alimentos que são ricos em carboidratos são arroz, milho, macarrão, pão, batata, as farinhas, as frutas têm carboidratos, né, mas são carboidratos que estão ali com outros nutrientes, então ela se torna melhor, né? O mel, enfim. Então o meu organismo precisa da glicose. Só que veja, quando ele absorve, essa glicose fica aqui na minha corrente sanguínea. Mas ali só ela não tem função nenhuma. Para ela virar energia, ela tem que entrar dentro da minha célula. Aí lá dentro da minha célula, ela vai dar a energia necessária para a célula trabalhar. E qual a função que a célula vai fazer? Depende de onde ela está. Ela pode conduzir oxigênio, ela pode me ajudar a combater um problema, ela vai manter minha temperatura corporal funcionando, ela vai me ajudar a respirar e assim por diante. Só que as minhas células são fechadas. Como é que ela consegue entrar ali? Para ela entrar, existe um hormônio no seu organismo, tá? Um hormônio é uma substância que é fabricada pelo seu organismo que se chama insulina. Ela é como se fosse uma chave. Ela vai lá, abre a célula e aí a glicose entra. E aí a glicose ali dentro faz o serviço dela, fornecendo energia. As pessoas que são diabéticas é porque elas têm pouco ou nenhuma insulina no seu organismo. Então ela não consegue abrir as células para que a glicose entre. E aí ela precisa tomar remédio para que isso aconteça, tá? Porque senão ela pode ficar muito doente. E para concluir esse resumo, vamos falar agora da pirâmide alimentar. O que é a pirâmide alimentar? Foi uma produção gráfica, tá? O termo gráfico vem porque ela se tornou uma imagem que foi desenvolvida para facilitar a minha visualização do que é saudável ou não e do quanto eu preciso ingerir de cada categoria, tá? É importante que vocês entendam que não é porque um alimento está numa categoria que ele só tem aquele nutriente. Não, ele tem outros nutrientes, mas eles ficam agrupados pela maior quantidade do nutriente. Então, o grupo 1, que é essa base da pirâmide aí, né, é a base que você vai ter que comer com mais quantidade por dia, em torno de 6 a 8 porções por dia, é o grupo dos carboidratos, que vai fornecer a nossa energia, né? Mandioca, batata, arroz, amido, né? Pão, farinhas, né? O milho, não sei se eu já falei, tá? São fontes de carboidratos, tá? Já o grupo 2 e o grupo 3 ali, ó, que está acima ali, a segunda etapa ali da pirâmide, né? A fase secundária, vamos dizer assim, são os alimentos ricos em vitaminas, sais minerais, água e fibra.
Então, são os alimentos que nós chamamos de reguladores, né? São os grupos dos legumes, das verduras e das frutas, tá? E quanto mais colorido a sua alimentação for, melhor é. Por quê? Muitas vitaminas, elas estão ligadas com as cores, né? Então, quando você come comidas variadas, de cores variadas, você está ingerindo nutrientes variados e o seu organismo precisa dessa variedade, né? Na terceira etapa ali da nossa pirâmide, nós temos o grupo 4, 5 e 6. São alimentos ricos em proteínas. Por isso, se elas são proteínas, elas vão ajudar a construir. São o grupo dos alimentos construtores, né? Que são as de origem animal, como carne, ovos, né? O leite, o queijo e seus derivados do leite, né? Como iogurte, tá? E o de origem vegetal, né? As oleaginosas, né? A ervilha, o feijão, tá? Então, esse é o grupo das proteínas. Não quer dizer que aqui eu não encontre carboidrato, não, que eu não ache outras vitaminas, mas são alimentos que estão ricos em proteína, tá? E no topo da pirâmide, o grupo 7 e 8 são os grupos alimentares que eu tenho que comer com mais cuidado ou evitar o seu consumo, principalmente o consumo excessivo. Tá? O grupo 7 são os óleos e gorduras. Tá? O óleo, tipo o azeite, é um óleo saudável. A manteiga, ela é saudável em comparação à margarina. Só que você tem que consumir eles em baixa quantidade, porque senão você vai engordar, porque ele é altamente calórico, tá? E o grupo 8, né, é o grupo mais saboroso aí, né? É o grupo dos doces e dos açúcares. Eles são ricos também em gorduras, né? São alimentos pobres nutricionalmente, né? E muito rico em carboidrato e em energia vazia, né? Então, são alimentos que eu devo consumir em menos quantidade. Então, quando eu tiver dúvida do que eu tenho que consumir mais ou menos, é só eu olhar a pirâmide. O que está na minha base eu consumo mais e o que está no topo da minha pirâmide eu consumo menos. Eu espero que isso possa ter ajudado vocês a ter uma compreensão um pouquinho melhor sobre nutrição e hábitos saudáveis. Até mais, pessoal!